O Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 13 ao 17. Segundo Marcos, logo depois do momento em que Jesus cura um paralítico, né? Depois que 4 amigos descem o paralítico pelo telhado, continuando, depois em outro dia, foi Jesus para a praia. A multidão ia junto e nisso ele os ensinava, né? Aí Jesus avistou Levi, que nós chamamos de Mateus. O nome dele foi alterado para Mateus, né? Sentado, coletando impostos. Ele era coletor de impostos, uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito querida. Os pescadores vendiam, ou melhor, eles pescavam e vendiam seus peixes, e em seguida eles pagavam o imposto da sua renda ao império. Mateus era um funcionário da fazenda, né? Ele era um funcionário do império, ele tinha uma relação boa com Roma, porque afinal de contas os valores arrecadados desses que tinham renda passavam pela mão de Mateus e eram direcionados ao império. Sabe lá Deus como é que isso podia acontecer. E aí Jesus olhou para Mateus assim e disse para ele: segue-me. E diz o Evangelho que Mateus se levantou e seguiu Jesus. Jesus foi parar na mesa de Levi. O Senhor foi parar na mesa de Mateus, na mesa da sua casa. Na mesa. Mesa não é um lugar qualquer para essa turma. A conversa entre Jesus e Mateus foi boa até chegarem lá na sua casa. O problema é que quando eles chegaram na casa de Mateus, de Levi, na mesa do próprio Mateus estavam Mateus, Jesus, seus discípulos, alguns discípulos que Jesus já havia convocado, que no Evangelho de Marcos ele não traz tanta clareza como nos outros, né? Mas que a gente subentende que os discípulos já estão sob a direção de Jesus, caminhando com ele, somado aos publicanos e também considerados outros como pecadores. Tanto os publicanos quanto os pecadores eram aqueles que eram inimigos do Estado de Roma, e ao mesmo tempo inimigos do templo. O sujeito era pecador porque ele não estava unido ao templo. Então, se ele não está unido ao templo, ele é o quê? Pecador. E esses seguiam Jesus, passaram a seguir Jesus, inclusive. Daí os escribas viram Jesus na mesa lotada. As casas eram muito abertas, havia um certo acesso, né? Os lugares eram acessíveis, então não havia tanto a ocultar, sobretudo em algumas fachadas dessas casas nesses tempos. E havia necessariamente aqui um entrar e sair das casas muito comum, né? Acabamos de ler no finalzinho do capítulo, ou no começo do capítulo 2 de Marcos, que os caras abriram um telhado e desceram com o paralítico. Quer dizer, a turma entrava na casa das pessoas quase que sem pedir licença, né? Negócio interessante isso. E aí então os escribas viram Jesus na mesa com toda essa turma, com Mateus, com os seus discípulos, com os cobradores de impostos, os publicanos, os pecadores, homens desgarrados do templo, né?
E aí eles perguntaram aos discípulos o porquê da comunhão com esses descomungados, com esses que não merecem comunhão, com esses que não têm comunhão com o Estado, nem têm comunhão com o templo. E aí Jesus ouviu eles falarem. Jesus está sempre ligado, Jesus era demais, né? Ele estava em todas as conversas, ele estava com o ouvido dele assim, ó, né? E não só isso, ele percebia o que estava dentro do coração dessa turma, era um negócio que não dava para esconder. Jesus olha e responde: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. No primeiro momento, diante disso, Jesus, a gente percebe que, de acordo com os evangelhos, Jesus chamou pescadores, homens que não eram alvo de nenhuma crítica. Em seguida, aqui, ele chama um coletor de impostos. Opa, aí deu ruim. Porque o Mateus e homens como Mateus eram personas não gratas da sociedade que tinha que pagar imposto do que não tinha a este império, ou esse império que cobrava algo que já tinha. E aí então Jesus chama um coletor de impostos que trabalhava junto ao mar. O mar era um lugar muito propício para o coletor de impostos, porque ele já é lugar de coleta, né? Ele já ficava lá parado, esperando os peixes chegarem. Então ele olhava para os pescadores e falava: opa, hoje tem imposto, vamos lá. E é o que acontecia. De repente os pescadores chegavam com as suas redes cheias, e lá mesmo o Mateus pegava a sua HP científica e ficava lá dizendo: bom, vocês me devem tal X valor, tantos dracmas. É o lugar de coleta, é um negócio bom. A pesca era um bom negócio. Galileia, o mar da Galileia tinha peixe. Quase todo mundo era pescador. Lembra que os discípulos de Jesus, na sua maioria, são pescadores. Nessa história toda, a gente vê que o que é interessante é que Jesus coloca frente a frente pescadores, Pedro, André, Tiago e João, com seu coletor de impostos, que é Mateus. Já pensou? Todo mundo na mesa? Todo mundo na mesma mesa? Estes que têm que sentar com aqueles que não são muito amigos, e a única coisa que os liga é a pessoa de Jesus, que os convida de forma distinta. Olha, possivelmente os 4 pecadores ou pescadores, né, eles não gostavam de Mateus. E eles nem perceberam quando estavam dentro da casa de Mateus, sentados na mesa de Mateus, comendo da comida do Mateus. Porque eles estavam seguindo Jesus, e Jesus, eu fico imaginando Jesus falando: não, nós vamos comer sim, senta lá na mesa, porque não tem essa não. Mas Senhor, o Senhor conhece esse sujeito? Conheço, por isso que eu estou aqui. Mas Senhor, esse cara não vale nada. Eu falei: não, ele vale sim, por isso que eu estou aqui. Mal sabem vocês que ele vai escrever um evangelho, né? Pescadores com Mateus, somados a outros publicanos, que eram também esses contra o império, somados aos pecadores, que eram contra o templo, todos eles sob o mesmo olhar. A pergunta que fica é quem Jesus chama para segui-lo? Quem é que Jesus está chamando para seguir ele, hein? Quem é que tem aptidão, merecimento, mérito para seguir Jesus? Quais são as características básicas para seguir Jesus?
Nós somos os últimos a saber. No chamado de Jesus já reside a cura. É no chamado que a cura acontece. No chamado de Jesus reside a absolvição, reside a redenção, reside a reconciliação com Deus e com o próximo. Esses homens se reconciliaram com Jesus na mesa. Esses homens iniciaram uma reconciliação uns com os outros na mesma mesa. Jesus comer com pecadores é a refeição da graça. Comer na mesa com Jesus, essa refeição é uma refeição de graça. Está aí porque a ceia do Senhor é algo tão precioso. É a refeição que fica marcada para nunca mais se esquecer. É como dizer assim: Deus sentou na mesa comigo na minha casa. Casa que tem coisas compradas com dinheiro dos pescadores. Depois disso, a minha mesa mudou. Depois disso, a minha casa mudou. Depois disso, eu mudei. Porque ele veio na minha casa comer comigo. E depois dessa, eu nunca mais vou ser o mesmo. Porque eu fui encontrado por ele. E ele me uniu também àqueles que eu nunca pudesse imaginar que um dia eu me uniria. Esse é o Deus da reconciliação. Esse é o Deus do perdão, da misericórdia e da graça, que entra na nossa casa e que nos surpreende e surpreende a todos. E aí Mateus se torna uma pessoa muito importante, tão importante quanto os outros. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Um abraço.